Oi, gente, tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui hoje. Olha, a Tibúrcia. A gente chama ela de Titi. Quis colo hoje, quis ficar aqui junto, quis aparecer. Gente, hoje não morder a mesa. É feio. É feio morder a mesa. Não. E hoje a gente vai falar sobre Êxodo 20, aonde Moisés, né? Moisés, ele desobedeceu a Deus, né? Complicado, complicado. Mas quem nunca desobedeceu a Deus, né? Gente, então hoje a gente vai falar sobre Êxodo 20, sobre essa parte, né? E que Deus falou, que Deus bradou, que Deus, a palavra de Deus, ela nos confronta, né? E se não tem confronto, não há mudança de caráter, né? Então a palavra de Deus diz que o povo, ele queria muito água de novo, né? Tava reclamando, né? Que queria água. E aí Moisés, então, o que que fez? Clamou ao Senhor, né? Moisés e Arão clamaram ao Senhor, pedindo, né? Para Deus, né? Resolver aquela questão ali, né? Com aquele povo rebelde ali, né? Ingrato. E aí Deus disse assim, então, não, vão lá, então, né? E Moisés, tu vai falar com a pedra. E eu farei sair a água da pedra, né? Vou dar água pro povo, né? Olha como Deus é misericordioso, né? E aí foram lá e o que aconteceu, né? Moisés, a palavra de Deus diz que Moisés não teve fé o suficiente para falar com a pedra. Então ele bateu 2 vezes na pedra, né? E aí Deus, ele fez sair água mesmo assim, mesmo Moisés, né, não seguindo exatamente as ordens, né, a instrução do Senhor, mesmo assim, né, Deus deu água pro povo, né, fez um milagre igual, né. Então, o quanto é importante, né, nessa passagem a gente vê o quanto é importante a gente seguir, né, exatamente o que Deus nos falou para seguir, né. Então, Moisés vinha ali, né, fazendo tudo de acordo com o Senhor falou, né. E Deus tinha uma promessa para Moisés, né. Deus tinha falado, ó, você vai liderar o povo, vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel, né, para a terra prometida. E assim, por causa, né, da desobediência de Moisés, ele não pôde entrar, né, na terra prometida. Deus não deixou ele entrar, né. Arão morreu, teve a consequência também. Arão morreu, Deus levou Arão e Moisés não pôde entrar na terra prometida, né. Então, Deus disse, não, você não vai entrar na terra prometida, né? Mas Deus foi misericordioso porque deixou ele olhar a terra de longe, né? Deixou ele avistar ainda a terra de longe, né? Então, assim, o que a gente pode aprender com isso é que a obediência gera bênção na nossa vida, né? E a desobediência gera maldição, né? Tem as suas consequências, né? Quando a gente desobedece Deus, né? Porque às vezes a gente, assim, tá numa intimidade com Deus, tá fazendo tudo pra Deus, e às vezes a gente acha que a gente pode dar o nosso jeitinho, né? Ah, fazer do nosso jeito, né? Eu acho muito interessante a parte. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A parte que Moisés, né, chama o povo e, e fala com eles, né? No versículo 9, né, fala assim: então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão. Não, um pouco antes. Deixa eu ver aqui. No versículo 9, né? Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor, né? Porque Deus tinha dito, né? Pegue o bastão e vá lá com o bastão, né? E fale com a pedra, mas não era para bater com o bastão na pedra, né? E aí no versículo 10 diz: Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha
E Moisés disse: Agora escutem, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água né, da rocha para vocês, né? Eu fico imaginando assim, né, Moisés falando assim, nossa, eu já fiz tanta coisa por vocês, né? Tipo assim, já fiz tanta coisa, será que até isso eu vou ter que fazer, né? Será que até isso eu vou ter que fazer? Será que até fazer sair água de uma pedra eu vou ter que fazer, sabe? Tipo assim, né? Falou de uma maneira assim, meio que se achando, né? Meio que ignorante, assim, ignorante não, mas assim, arrogante, né? Se achando assim, né? Será que até isso eu vou ter que fazer pra vocês, né? E ele já tava bem irado, né? Então, Moisés levantou a mão, no 11 diz, né? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi a eles, né? Então, assim, Deus falando, né, que não tiveram fé o suficiente, né? Então, assim, Deus mandou dizer, né, que era para tocar, né, na pedra, era para falar com a pedra, né? E não bater, né? Então, assim, quando Deus nos dá uma direção, né? Faça exatamente aquilo que Deus mandou você fazer, né? A gente quer dar o nosso jeitinho, muitas vezes a gente começa a se achar assim os bons, né? A gente começa a se achar, porque eu já fiz isso pra Deus, porque Deus me pediu tal coisa pra fazer e eu fiz e deu certo. Tipo assim, a gente começa a esquecer que não é nós, que é o Senhor que tá fazendo. Ele simplesmente nos convidou para viver o milagre. Ele não nos convidou para estar com ele quer que a gente faça parte daquele momento, sabe? Mas a gente precisa seguir à risca o que Jesus, né, tá nos falando, tá nos ordenando, né? Exatamente assim, seguir as ordenanças do Senhor, né? Obedecer, gente, é tão bom assim a gente obedecer o que Deus fala, né? Se Deus falar que vai fazer o teu milagre daquela maneira, ele vai fazer daquela maneira. Se ele vai te dar, né, o que ele prometeu, ele vai te dar, né? Se Deus te prometeu alguma coisa, tu sabe o que é, né? E aí vem alguém e diz, ai, mas por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Aí tu pensa assim, bah, mas aí eu podia fazer mesmo, quem sabe vinha antes, quem sabe eu agilizava o processo, né? E aí a gente acaba fazendo, dando um jeitinho e tentando fazer de uma forma diferente, tentando ajudar a Deus. E Deus não precisa de ajuda, né? Como o nosso pastor lá volto a falar da igreja IBN em Cruz Alta, né? De Cruz Alta, a Igreja Batista Nacional, né? Aqui na cidade de Cruz Alta. Eu convido vocês a conhecer, a vir conhecer, nos fazer uma visita. Você que já participa, né? Sabe que é bênção de Deus. E o pastor fala, né, que Deus não precisa de ajuda. Ele nos convida a servir, a estar com ele, né? Deus, ele nos convida, é um privilégio e viver o milagre com ele, fazer parte do milagre, assim, sabe? Ainda mais ele nos usar para isso, sabe? Então, assim, é um privilégio, né? É um privilégio. E, e Deus não precisa de ajuda, né? A gente tem que estar dispostos para compartilhar esses momentos com Deus, né? Ele quer que a gente faça parte, né, das bênçãos dele. Ele quer que, como qualquer pai, né, que tem algo para o seu filho, que tem um plano de vida, quer que o filho faça parte, quer desfrutar aquilo com o filho, né? Então, é igual uma família quando planeja, né, ter uma casa, planeja viajar, tem algum plano, né? Exclui o filho, não, você não vai viver isso, só eu vou viver. Não, tu tem filho, você vai. Não, tu não vai. Não, claro, tu vai querer estar junto, vai querer criar aquele momento ali propício pro teu filho poder, né, fazer parte daquilo, ser parte daquilo, né? Então, é assim que Deus também nos vê, né? Querendo que a gente faça parte, né?
E a gente dá o mérito todo para Jesus, né? Tudo para Deus. E infelizmente, né? Moisés, ele não seguiu as ordenanças de Deus, né? Então, às vezes a gente vai fazendo tudo certinho e lá na frente a gente acha que pode, assim, dar na louca, assim, né? De não seguir as ordens de Deus, né? Então, assim, e não é, né? A gente não tem o porquê fazer isso. A gente tem que crer, tem que acreditar, que tem que ter fé que Deus vai fazer o que falou pra nós, que se Deus falou que vai fazer desse jeito, Deus vai fazer desse jeito, dessa forma. E nunca perder a fé. Então eu digo pra vocês, nunca desistam, né? E nunca pensem que que Deus precisa de uma ajudinha, né? Para que aquele milagre aconteça, né? Deus tem todo o poder para fazer. Se ele te chamou e te deu uma ordem, uma ordenança, né? Se ele te deu uma direção para você agir daquela forma, haja exatamente como Deus falou, porque ele vai fazer. Com certeza ele vai fazer. E quando as bênçãos e o milagre é feito na nossa vida, não é só para nós, né? É para quem tá ao nosso redor, assim como a palavra, né? Tá dizendo aqui, né, que o povo pediu água. Pediu não, reclamou, né, que não tinha água. E aí Deus deu água, né, não só para fez ali um milagre através de Moisés e Arão, mas não só para eles, mas pro povo, né? E assim é a nossa vida. Às vezes a gente pede um milagre que não é só pra gente, né? Mas é para todos ao nosso redor. Então, para que a gente viva as bênçãos de Deus, para que a gente viva realmente a promessa de Deus que seja cumprida na nossa vida, a gente deve seguir à risca, né, o que Deus nos ordenou. Moisés não entrou na terra prometida, né? Só viu de longe. Que eu e você possamos entrar na nossa terra prometida e não só avistar de longe, outros recebendo a bênção e nós só avistar de longe, né? Que a gente possa aí obedecer a Deus, obedecer a direção que Ele nos dá e desfrutar da nossa terra prometida, que a gente possa entrar, que a gente seja como Josué e Caleb, que foram os dois que entraram, né, daquela geração ali, né, foram os que entraram, né, na terra prometida, que a gente possa ser assim, né, que a gente possa desfrutar da terra prometida e não só ficar vendo os outros, né, recebendo, né, os milagres, né, as promessas, mas para isso a gente deve obedecer ao Senhor, né. E que Deus abençoe você, espero que essa palavra tenha achado aí terra fértil no seu coração. Deus abençoe, abençoado dia, abençoada noite, abençoada manhã. Beijão.